Na noite após o casamento de Calder, nos reunimos em torno de uma longa mesa de carvalho em Bend, ainda meio embriagados de champanhe e triunfo. Sam River tinha entregado tudo o que minha mãe queria: picos de montanha dourados pelo pôr do sol, um quarteto de cordas no gramado, fotos montadas como se fossem anúncios de uma família sem rachaduras. Ela ergueu a taça, os olhos brilhando como prata polida. O casamento do seu irmão foi perfeito. As palavras flutuaram como uma bênção e depois pousaram sobre mim como cinza. Os outros riam, relembrando os detalhes da recepção, a forma como Calder rodopiou a noiva na primeira dança, o brinde que arrancou lágrimas. Sorri educadamente e passei a cesta de pães. A filha de prática, que nunca pedia mais. Meu primo se inclinou sobre a mesa, o sorriso afiado. E você, Aloan, quando será a sua vez? Ou está planejando nos surpreender? A mesa se encheu de risadas. Até meu pai deixou escapar um sorriso discreto, como se a piada fosse inofensiva. Baixei o olhar para as mãos, torcendo o guardanapo entre os dedos. Meu anel brilhou brevemente sob o lustre, uma traição silenciosa da história que eles haviam escrito para mim. Fechei a mão no colo, deixando a luz sumir. Minha mãe insistiu, a voz misturando brincadeira e cobrança. Não demore muito, querida. Você não está ficando mais jovem. O riso voltou, solto e familiar. Levei a taça aos lábios e bebi o vinho devagar, deixando o ardor me firmar. O sorriso permaneceu, mas por baixo dele a verdade esperava, paciente como um pavio. Eles não faziam ideia de que a história já havia mudado. Nenhuma ideia de que a piada, na verdade, era deles para guardar. Quando a mesa voltou ao burburinho, respirei fundo, me preparando para o que diria em seguida. As risadas engrossavam, um coro de vozes transformando meu silêncio em convite. O padrinho de Calder se recostou na cadeira, com um sorriso presunçoso. Cuidado, Eloan. Se você esperar demais, vai virar, como é mesmo que chamam? Estalou os dedos. Material usado. A mesa explodiu em risadinhas. Minha mãe balançou a cabeça, como se envergonhada dele, mas não o corrigiu. Em vez disso, sorriu de leve, como se a crueldade fosse apenas uma verdade dita em voz alta. Mantive a taça firme, girando o pinó até ele capturar a luz. O calor subiu pelo meu pescoço, mas não deixei que virasse cor. Há muito tempo eu aprenderá que meu silêncio era o palco favorito deles, então sorri. Já aconteceu, falei, a voz firme, quase casual. Deixei as palavras caírem entre nós como talheres batendo na porcelana. O riso cessou. Garfos pararam no ar. Taças congelaram a meio caminho dos lábios. O sorriso do meu primo vacilou, a confusão surgindo nos olhos. Minha mãe piscou uma vez, depois outra, como se tivesse ouvido errado. O quê? Perguntou baixinho. Coloquei a taça na mesa. Eu sou casada. O ar se contraiu. A esposa de Calder se remexeu, desconfortável, pega no fogo cruzado de uma revelação inesperada. Meu pai pigarreou, mas não disse nada. Quando minha mãe insistiu, a voz agora afiada, sem rodeios, respondi. 6 meses atrás. No cartório, simples, sem drama. Os lábios dela se entreabriram, mas nenhum som saiu. O olhar de Calder saltava de mim para nossos pais, o rosto uma mistura de incredulidade e irritação, como se eu tivesse quebrado um roteiro que ele havia decorado com esforço. Recostei-me, dobrando o guardanapo no colo, a imagem da compostura. Eles sempre confundiram meu silêncio com fraqueza. Aquela noite, aprenderiam que fora apenas contenção. Enquanto o peso das minhas palavras caía sobre a sala, as perguntas começaram a surgir de todos os lados, agudas, frenéticas, exigindo uma explicação que eu não pretendia dar. As vozes se confundiam, disparando de um lado ao outro da mesa. Mas, na minha mente, outra noite se desenrolava. Uma noite tranquila em Portland, quando percebi pela primeira vez que havia sido escrita para fora da história. Era fim de primavera, a cidade aquecendo depois de meses de chuva. Todos os dias eu abria a caixa de correio do meu apartamento em Laurel Ush, meio esperando um envelope pesado, com letras em relevo. O casamento de Calder era tudo do que minha mãe falava nas nossas ligações esporádicas. Certamente ela não iria se esquecer de mim. Certamente eles não se esqueceriam. Mas a caixa de correio continuava vazia.
Contas, panfletos, nada mais. Quando finalmente perguntei, a voz da minha mãe veio leve, displicente. Achamos que você estaria ocupada com o trabalho, querida. Esses seus horários de escola são impossíveis. Calder completou com a própria desculpa. Pensamos que poderia ser complicado você levar alguém. Cada justificativa pousava como uma pedra polida, lisa, ensaiada, impossível de segurar. Na manhã do casamento, fiquei na cama mais tempo que o normal, o corpo pesado com algo que eu não queria nomear. À tarde, meu celular não parava de vibrar. Fotos inundavam minhas redes. Calder e a noiva emoldurados pelo rio de chutes, o vestido dela captando a luz dourada. Meus pais sorrindo como se tivessem recebido coroas. Havia uma foto em grupo, meus primos, minhas tias, todos em tons coordenados de creme e verde sálvia. A legenda dizia, família para sempre. Fiquei olhando até as bordas da tela desfocarem. Não chorei. Não naquela hora. Continuei rolando o feed, o rosto quente, o coração acelerado, esperando alguma prova de que fora um engano, que meu nome tinha escapado da lista por acidente. Mas essa prova nunca veio. Em vez disso, veio o silêncio. Nenhuma ligação para explicar, nenhum pedido de desculpas, apenas a ordem impecável de uma história contada sem mim. Naquela noite, fechei o celular e fiquei sentada à janela, as luzes de Portland brilhando em fileiras. Foi então que percebi, a verdadeira traição não era ter sido deixada de fora. Era descobrir que eu nunca havia sido incluída. Meses depois, quando disse aquelas palavras à mesa, a verdade já estava ensaiada, gravada no silêncio daquele envelope que nunca chegou. 6 meses antes da celebração de Calder, eu estava no tribunal do condado de Multnomah, na Southwest 4th Avenue, de mãos dadas com Asher. O piso de mármore ecoava suavemente sob nossos passos. Nossas silhuetas se estendiam nas portas altas de vidro. Uma funcionária conferiu nossos papéis 2 vezes. O juiz perguntou se estávamos prontos e foi só isso que bastou. 2 assinaturas, 2 testemunhas, um voto dito com vozes firmes, sem discursos preparados, sem lugares marcados, sem ninguém tirando fotos por nós. Depois, saímos para a tarde cinzenta de Portland, a cidade seguindo atarefada com seus próprios afazeres. Asher carregava um pequeno buquê de copos de leite embrulhados em papel pardo, as flores que eu mais amava. Atravessamos a rua em direção ao Tom MC Waterfront Park, onde o rio riscava uma linha prateada entre as pontes. A brisa do Willamette levantou meu véu, simples, emprestado de uma amiga, e eu ri quando Asher o segurou antes que voasse. Paramos em um pequeno aclive com vista para a água, os arcos de aço da Hawthorne Bridge atrás de nós. Ali, sem cerimônia, lemos as palavras que havíamos escrito em pedaços de papel, promessas moldadas pela honestidade, não pela performance. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam porque eu finalmente havia pisado em algo que era inteiramente meu. Asher deslizou o anel no meu dedo, uma fina aliança de ouro que escolhemos juntos em uma loja na Hawthorne Boulevard. Ninguém aplaudiu. Ninguém chorou. Apenas o rio testemunhou. E isso bastava. Mais tarde, naquela noite, ele cavou a terra perto da nossa pequena casa alugada no Monte Tabor e plantou bulbos de lírio, dizendo: agora o seu nome cresce aqui. No dia seguinte, enviei uma foto para meus pais, eu girando no ar, o cabelo solto, o braço de Asher em minha cintura. Eu ria de um jeito que eles não viam há anos. Esperei uma ligação, um bilhete, qualquer sinal de que tinham recebido. Nada veio. O silêncio foi mais alto que a rejeição. Ele me disse que eles haviam decidido que a minha alegria não fazia parte da história que queriam contar. Quando o casamento de Calder aconteceu, eu já sabia quão pouco espaço eu ocupava no álbum da família. O silêncio que seguiu a foto do meu casamento não era novidade. Era apenas o eco mais recente em um longo corredor de omissões. Crescendo, os troféus de Calder ocupavam a lareira da sala, taças reluzentes de torneios de beisebol, placas de debates, até uma fita de uma feira de ciências em que ele havia ficado em segundo lugar. Meus desenhos, emoldurados em vidro barato, passaram anos empilhados no armário do corredor. Quando vizinhos nos visitavam, minha mãe sempre os levava até a coleção de Calder, a voz vibrando de orgulho. Se alguém perguntava sobre mim, ela respondia levemente: a Loan, nossa quietinha. Ela é prestativa.
Todo dezembro, ela escrevia suas cartas de fim de ano em papel creme pesado. Ainda consigo vê-la à mesa de jantar, caneta na mão, relatando as promoções de Calder, seus estágios de faculdade, seu noivado. Quando o assunto era eu, minha mãe encaixava uma única linha, sempre vaga. A Lua anda ocupada com seus projetos. Nunca mencionava o mural que pintei no centro comunitário, nem a bolsa que ganhei para financiar programas de arte na escola. Meu nome preenchia espaço como pontuação necessária, mas quase imperceptível. No começo, pensei que a invisibilidade fosse uma forma de segurança. Se eu não exigisse demais, não poderia decepcioná-los. Se me mantivesse confiável, me deixariam em paz. Mas a invisibilidade se solidifica. Vira uma jaula, trancando você para fora da narrativa até que comece a se perguntar se algum dia realmente fez parte dela. Quando o casamento de Calder chegou, eu já reconhecia o padrão. Eu não era simplesmente esquecida. Eu era editada. Não de forma cruel talvez, mas estratégica, uma borracha disfarçada de harmonia. Minha mãe preferia as linhas limpas de uma história que combinasse com suas expectativas, um filho bem-sucedido, uma filha que não complicava as coisas. E, ainda assim, cada vez que ela apertava o andelete, eu sentia. Quando deixava meus feitos de fora das cartas. Quando apresentou a esposa de Calder com lágrimas nos olhos, mas tratou o homem que eu amava como se fosse passageiro. Quando rolou pela foto do meu casamento no cartório e escolheu o silêncio em vez do reconhecimento. Esses cortes sangravam devagar, contínuos, até a noite em Bend, quando finalmente deixei a verdade escapar. O estopim não foi aceso por uma piada cruel ou uma provocação isolada. Ele queimava há anos. Cada omissão, uma fagulha empurrada adiante. Por isso, quando disse que era casada, não foi uma bomba. Foi um limite. E, pela primeira vez, eu não iria recuar depois de lançá-lo. 2 dias depois, meu pai pediu para me encontrar a sós no Café Fullers. Abri minha caixa de entrada e lá estava a mensagem dele, 5 palavras apenas. Podemos conversar? Só nós. Quase deletei. Durante anos, seu silêncio tinha sido a argamassa que sustentava o controle da minha mãe. Mas a curiosidade me puxou para o assim. E assim me vi no Fullers, acomodada em uma cabine de vinil vermelho que cheirava levemente a gordura de bacon e a expresso queimado. Ele já estava lá, café pela metade, mãos entrelaçadas como quem se prepara para uma confissão. Seus olhos se ergueram quando me sentei, mais suaves do que eu lembrava. Guardei a foto, disse, sem preâmbulos. Por um instante, não entendi o que ele queria dizer. Então vi a ponta de um envelope despontando do bolso do casaco, a foto do cartório que eu havia enviado meses antes, aquela que minha mãe nunca reconheceu. Ele a deslizou pela mesa. As bordas estavam gastas, vincadas de tanto serem abertas e dobradas novamente. Sua mãe disse que era desrespeitoso, continuou. Mas eu não consegui jogar fora. Olhei para a imagem, meu riso congelado no meio do movimento, o braço firme de Escher em volta de mim. Minha garganta se fechou. Por quê? Perguntei. Ele tomou um gole do café, os olhos baixos. Porque parecia real. E porque eu queria guardar pelo menos uma coisa que fosse sua. As palavras soaram frágeis, como se pudessem se quebrar se eu perguntasse demais. O silêncio pairou entre nós até que ele finalmente perguntou. Ele é bom para você? É, respondi, firme. Melhor do que ser invisível. Os lábios dele se comprimiram, como se a resposta fosse ao mesmo tempo um alívio e uma repreensão. Ele assentiu devagar, mas sem promessa alguma. Nenhum voto de que deixaria de se esconder atrás do silêncio, apenas um reconhecimento tardio e incompleto. Dobrei a foto com cuidado, guardando-a de volta no envelope. Guardar isso não apaga o resto, disse. Ele não discutiu. Apenas me olhou com uma expressão suspensa entre pedido de desculpas e rendição. 2 dias depois, o álbum de casamento chegou à minha porta. A entrega veio numa tarde cinzenta em Portland, daquelas em que a chuva não cai, apenas permanece suspensa no ar. Um envelope grosso, cor creme, estava encostado na porta do meu apartamento, o brasão da família em relevo dourado no canto. Sem remetente, sem bilhete. Levei para dentro, coloquei sobre o balcão da cozinha e o abri com uma faca. Dentro, o álbum,
o casamento de Calder preservado em páginas brilhantes e legendas em caligrafia. No começo, nada surpreendente o jantar de ensaio em Sun River, a cerimônia à beira do lago emoldurada pelas montanhas, minha mãe no meio do brinde com os olhos úmidos e a voz trêmula. Mas virei uma página e congelei. O retrato de família. Todos dispostos em fileiras cuidadosas, sorrindo como para uma revista. Abaixo da foto, cada nome impresso com perfeição. E ali, entre Calder e meus pais, uma mulher de cabelos escuros usando um vestido que eu reconhecia não era o meu, mas parecido. Uma prima de Vermont com minha altura, minha cor de pele. A legenda sob sua imagem dizia, Aloven Pike. Meu estômago despencou. Eles não tinham apenas me deixado de fora. Tinham me escrito de volta usando o corpo de outra pessoa. Asher entrou da sala de estar, enxugando as mãos numa toalha. Viu a página sobre meu ombro e sua mandíbula se contraiu. Eles te substituíram, disse em voz baixa. Depois, num tom mais suave. Isso significa que sabiam que você importava. As palavras deveriam me confortar, mas só abriram feridas. Se eu importava, por que me apagar? Por que vestir uma substituta e chamar aquilo de verdade? Fechei o álbum devagar, pressionando as páginas como se as imagens pudessem escapar se eu não tivesse cuidado. O envelope ainda estava no balcão, o brasão dourado brilhando sob a luz da cozinha. Peguei uma caneta no gaveteiro, destampei e encarei a frente em branco do pacote. Na manhã seguinte, levei-o para fora. A palavra que eu havia escrito atravessava sua face em negrito, a tinta preta cortando o brasão dourado como um veredito: devolver. Nada mais, sem explicações, sem desculpas para suavizar apenas a verdade que eles tinham tentado apagar, rabiscada por cima da embalagem cuidadosa. Caminhei até a caixa de correio azul na esquina. O metal gelado sob meus dedos quando ergui a alavanca, deixando o envelope deslizar na escuridão. O baque que fez ao cair foi mais agudo do que eu esperava. Definitivo, como as palavras nunca eram. À noite, minha caixa de entrada acendeu. O assunto do e-mail da minha mãe dizia: você nos pegou de surpresa. Suas frases eram secas, ensaiadas. Acusou-me de crueldade, disse que a esposa de Calder estava de coração partido, insistiu que não havia necessidade de cena no jantar. Li 2 vezes, procurando ao menos um traço de curiosidade sobre o motivo de eu ter ficado em silêncio por tanto tempo. Não havia. 2 horas depois, Calder postou uma foto nas redes sociais, ele e a esposa em Sun River, taças erguidas. A legenda: o amor verdadeiro aparece. Os comentários se acumularam rápido, amigos elogiando, parentes aplaudindo. Nem me dei ao trabalho de responder. Não tinha sido escrito para mim, de qualquer forma. Em vez disso, abri um caderno e comecei a planejar algo meu. Não outro casamento, não um acerto de contas, mas um encontro que não pudesse ser editado ou encenado. Escolhi o Jardim Botânico de Crystal Springs, no sudeste de Portland, onde pontes de madeira atravessam lagos parados e flores transbordam de todos os cantos. Um lugar em que presença importava mais do que aparência. 30 nomes preencheram a página: amigos, colegas, vizinhos, pessoas que apareceram sem serem chamadas, que me enxergavam sem retoques. Asher inclinou-se sobre meu ombro, lendo a lista. Isso parece certo, ele disse. E, pela primeira vez em meses, senti-me leve o bastante para acreditar. Na noite do nosso encontro, o jardim parecia pulsar com mais do que flores. Lanternas pendiam baixas sobre a ponte de madeira, refletindo no lago, enquanto vozes se misturavam ao som da água escorrendo pelas pedras. 30 cadeiras estavam dispostas em um círculo solto. Sem mesa principal, sem palco. As pessoas chegaram trazendo tortas, jarros de limonada, buquês escolhidos nos próprios quintais, amigos do trabalho, alguns vizinhos, até 2 ex-alunos meus. Cada rosto era um lembrete de que pertencimento não era algo para o qual eu precisava me candidatar. Asher apertou minha mão antes de começarmos. Ficamos juntos no centro do círculo, não para encenar, mas para dizer em voz alta o que antes tínhamos guardado em silêncio. Lemos novamente nossos votos, os mesmos que havíamos sussurrado no cartório, desta vez firmes, sem vergonha. Minha voz falhou uma única vez, não de nervosismo, mas pelo peso que finalmente se dissipava. Ao olhar em volta, ninguém estava medindo meu valor contra a cerimônia de Calder. Ninguém fazia contas ou criticava vestidos.
Eles estavam simplesmente ali, olhos atentos, escutando. Perto dos degraus de pedra, vi meu pai. Ele não tinha avisado que viria. Não se aproximou, não interrompeu. Ficou parado, mãos nos bolsos, o rosto indecifrável, mas atento. Quando nossos votos terminaram e o pequeno grupo explodiu em aplausos suaves, ele permaneceu. Ao passar perto dele, sussurrou: "Estou tentando aprender a estar presente." Não respondi. Palavras tornariam menor o que aquilo significava. À medida que a noite avançava, acendemos velas e as deixamos flutuar pelo lago. Seus reflexos tremeluziam juntos, sem ordem, sem correção, belos em sua imperfeição. Semanas se passaram antes que minha mãe me procurasse. A linha de assunto era simples: pronta para conversar quando você estiver. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento do que havia sido feito, apenas uma porta entreaberta, mas nos termos dela. Respondi nos meus. Se fossemos falar, seria sem revisões, nada de convites inventados, nem de nomes trocados em legendas. Minha vida não seria moldada para caber na versão de família que ela queria contar. Ela não respondeu de imediato. Quem o fez foi meu pai, com uma nota curta: "Eu te escuto." Vou honrar isso. Foi o mais perto que ele chegou de uma promessa. Calder, por sua vez, disparou uma mensagem seca sobre lealdade e constrangimento. Palavras afiadas, mas vazias. Pela primeira vez, deixei que passassem sem resposta. O silêncio, desta vez, era meu de usar. Numa noite, Escher e eu caminhamos pelo Estanca Esplanade, a silhueta da cidade brilhando do outro lado do rio. Ciclistas passavam, corredores seguiam em ritmo, e o fluxo constante da água carregava tudo para o norte. Coloquei a mão no bolso do casaco e senti a borda da foto do cartório, dobrada, mas intacta. A puxei e olhei nosso riso congelado, o borrão do meu vestido em meio a um giro. Durante meses, ela tinha sido prova de amor, de resistência, de uma vida que não precisava da permissão deles. Agora era outra coisa, não mais evidência, mas lembrança. Guardei-a de volta e me apoiei no corrimão, observando os reflexos das pontes cintilando na água. Pela primeira vez em anos, a história diante de mim era só minha. Sem revisões à espera, sem plateia para agradar. E, enquanto o rio corria sob nós, senti o peso da família se transformar em algo que, enfim, eu podia escolher.